Olá, aqui é Ludiana Moreno, eu sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga e educadora parental. Você está ouvindo ao Eu, Ela e a Mãe que Sou, o nosso encontro casual com informação de qualidade sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento infantil e a maternidade. Porque eu acredito que nos conhecemos bem, estabelecemos relacionamentos mais saudáveis com os nossos filhos. Vamos comigo nessa viagem? Separar-se para crescer. Essa frase compõe o título do livro do psicanalista Marcel Ruff, que fala sobre separação e construção da identidade. E quando a creche é esse primeiro ambiente de separação entre mãe e bebê? E o medo de se estar tomando a melhor decisão para os nossos filhos? E o receio do desconhecido e a fantasia do bebê esquecido e até mesmo de ser esquecido por esse bebê. É verdade que muitas mães e pais fazem esses e outros questionamentos no momento de colocar seus filhos na creche. E é para esclarecer essas e outras dúvidas que eu trago aqui hoje Marina Lívio. Ela que é psicóloga, mestra em sociologia, atua no serviço de reabilitação hospitalar na França, onde também se formou mestra em psicologia da saúde. Ela atua desde 2018 no domínio da educação francesa e hoje trabalha enquanto psicóloga da primeira infância, integrando a equipe de direção de creches municipais. Além de observar e avaliar os pequeninos, ela é responsável por guiar e acompanhar os pais nas questões da parentalidade que surgem nesse ambiente de socialização dos bebês. Ela também orienta a equipe multidisciplinar que recebe essas crianças. Marina, seja muito bem-vinda. Oi, Ludi. Oi, pessoas, podcasteiros brasileiros. Olá. Oi, Marina, é um prazer enorme ter você aqui. Eu não tô conseguindo conter o meu sorriso. E a gente tá gravando em presença, então ela está vendo o quanto eu tô feliz e emocionada. Ela sabe disso. Tá sendo um prazer. Mas eu queria que você começasse falando pra gente de onde que você fala. Então, a minha fala vem de um lugar bicultural, vem, né, desse meu momento atual, né, que estamos falando de Lyon, da França, do meu lugar como psicóloga na França, enquanto profissional da pequena infância na França, mas com toda a bagagem e toda a história, né, de uma baiana, nordestina, brasileira, que carrega ainda dentro de mim. Ei, minha conterrânea! Então, Marina, existem vários motivos para uma família escolher colocar o seu bebê na creche. Sim. A volta ao trabalho, às vezes a volta ao trabalho de ambos os cuidadores, a falta de uma rede de apoio, muitas vezes o próprio desejo de socializar seu bebê e outras não menos importante, o desejo de uma mãe, dona de casa, de poder ter um tempo para se dirigir a outros papéis, para se dirigir a outras necessidades pessoais. Então, para essas mães, esses pais que estão prestes a passar ou que estão passando pela entrada na creche, mas que não fazem ideia do que esperar, eu queria que você resumisse em algumas palavras o que é a creche e o que esperar desse espaço, Marina. Olha, isso é complexo. Então, assim, né, eu vou falar desse lugar muito francês, porque foi, na verdade, está sendo a minha experiência já há alguns anos. A França, a creche faz parte da vida das famílias, sabe? Eu acho que é aquela coisa, uma vez que você tem filho e em termos familiares, a vida profissional dos pais também entra na conta. E, nesse momento, a creche entra na conta também, porque por questões de dinâmicas familiares existe uma necessidade que se apresenta. Então, a creche vai ser um lugar profissional, onde você vai poder deixar seu filho nas mãos de pessoas que entendem, que são formadas na pequena infância, né? Então, até a idade dos 3 anos. E onde o seu filho vai ser cuidado por outras pessoas.
mas que vai ser cuidado. Isso é importante. Ai, que difícil. E, Marina, tem idade ideal para a criança entrar na creche, para o bebê entrar na creche? Ou a gente pode colocar desde minúsculo? Eu acho que tem a teoria e a prática, sabe? Sim. Se eu fosse dizer teoria pura, só baseada em um único axis, né? Se eu basear só na questão do desenvolvimento da criança e cortar tudo, como se isso fosse possível, e não é possível, eu diria que a partir de 18 meses, 2 anos, no máximo. Tipo, Uau. Mas a realidade é diferente. Então, assim, eu sempre conforto os pais no sentido que a idade da criança vai ser necessária, de entrar na creche, vai ser a melhor em função do contexto da família, da Do que é melhor necessidade da para família. eles, né? Exato, do que é melhor para todos. Para todos. Para a família. Porque tem que pensar na questão, né? O bebê, ele tá bem quando os pais estão bem, quando as coisas dentro de casa também estão bem. A gente não pode isolar o fator qual é o bem da criança sem tomar conta da questão complexa, né, de todo o sistema familiar. Então, assim, a melhor idade é o momento que, enquanto família, vocês sentirem que é o momento. É verdade. Para mim, por exemplo, aconteceu muito naturalmente. Você falou lá no começo, né, sobre o contexto atual de vida profissional, de correria, etc. Nunca na minha vida, antes de ser mãe, eu imaginei que eu fosse colocar um filho meu na creche, né? Mas estando imigrante, sem minha rede de apoio familiar, para mim foi uma necessidade. Mas confesso que pensar nisso no comecinho, quando ela estava ali recém-nascida, né, por toda uma questão até da falta de vaga aqui na França, foi muito angustiante, né? Mas eu tive a sorte de quando chegou para mim o desejo natural, porque eu podia escolher também, tá, gente? Eu falo de um lugar que eu pude escolher não colocar, né, logo cedo. Aconteceu e foi uma necessidade, assim, que veio e que eu tive ali um lugar para poder colocar a minha filha, né? E falando também em idade ideal, a gente pensa na angústia da separação, né? A gente sabe que para o bebê e para a criança pequena tem esse fenômeno aí, que é a angústia da separação, que é quando os neurônios começam a trabalhar ali e entender que ele e a mãe não são uma pessoa só, né? E a mãe ou o cuidador primeiro, tá? Mas como aqui a gente fala para um público feminino, eu tô falando a mãe. E é isso, né? Tipo... E aí vem, né? É importante lembrar que, tipo, você estando com a criança o tempo inteiro em guarda exclusiva, né? Em tempo integral, isso também vai acontecer. Então, o meio da separação, ele vai acontecer, faz parte do desenvolvimento da criança. Aliás, né? Saiu da barriga, já começou. Pá, corta-se o cordão umbilical. Pá, saiu do quentinho. Saiu daquele líquido gostoso do quentinho, começa. Então, na verdade, as separações, elas começam, eu acho que... Nossa, assim, desde sempre começa na gente, né? Porque, primeiro, enquanto mulher, a gente se separa para começar, assim, basiquinho, de um corpo que nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Independente de você ter ganhado ou não peso extra, mas nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Depois você se separa da sua liberdade, né? Que também nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E aí esse bebezinho vai se separando em cada fase do seu desenvolvimento, né? Acho que a partir do momento que as aquisições vão chegando, né, das mínimas possíveis, né, de um sorriso, de uma fala, de engatinhar, de encaminhar, são separações, né, que vão acontecendo. E voltando um pouquinho para a angústia da separação, né, Má, algumas creches, elas fazem os períodos de adaptação, né? Isso é muito comum aqui. Isso é muito legal. Eu tenho visto, assim, com algumas amigas próximas, que no Brasil também acontece, né? Ou nas creches ou nas escolinhas, porque eu acho que eu não sei direito, porque eu também tô um pouquinho por fora, mas se eu não me engano, e aí, ouvintes, por favor, me corrijam se eu estiver errada lá no Insta, eu acho que escolinha é como se fosse uma creche que funciona dentro de uma escola grande, de uma instituição, eu não sei dizer. Mas acontecem, né, os períodos de adaptação, que seria os pais, e aí você completa para mim, Má, por favor,
você ir os primeiros dias para esse ambiente, para socializar junto com o seu bebê nesse ambiente, e aí depois você fica períodos curtos, e aí depois você não vai mais, mas você tá ali na redondeza ou mesmo dentro da escola, se for uma escola grande, e você é chamado desde que a criança necessite. É assim que funciona aqui? Então, aqui nós temos, vamos pensar em termos de estrutura, tá? Então, assim, existe a creche pequena infância, tá? 0 a 3 anos, no máximo até 6 com derrogação, né? Então, em caso de situação de crianças que têm deficiência, outros tipos de distúrbio, isso pode ser possível. E na França, obrigatoriedade escolar a partir dos 3 anos, criança vai para a escola, tá? E aí, existe uma preparação para estar na escola. Então, o que a gente chama de escola maternal aqui é a preparação da criança para estar na escola. E na creche, eles estão num lugar de socialização. Na creche, eles só estão na creche. Então, assim, por mais que, às vezes, alguns projetos pedagógicos façam com que o fato da criança estar ali vai facilitar, o que, de alguma forma, é verdade, né? Porque eles já conhecem a coletividade. Mas, assim, não é o objetivo da creche. O objetivo da creche é acolher e cuidar dessa criança enquanto os pais não estão com eles em casa. Então, na creche, o tempo de adaptação, ele é normal. Não vou dizer totalidade, porque, né, quem sou eu para dizer a totalidade das creches, mas na maioria das creches, o tempo de adaptação, ele é exigido. É como se fosse uma prática comum, porque os profissionais, né, eles entendem que isso é necessário para que a criança se sinta bem nesse espaço. Na escola, a partir dos 3 anos, é uma outra dinâmica. Então, ele chega na escola e ele fica na escola, a metade tipo, de um dia, né? Uma manhã, ou ele fica o dia inteiro. E aí, isso vai depender da escola, se a escola tem estrutura para deixar as crianças dormirem, se a escola dá alimentação ou não. Então, tipo, também tem o fato dos pais quererem ou não recuperar a escola no meio do dia, né? Porque aqui na França a escola é integral, né, gente? Então, é de manhã e de tarde. Então, vai variar muito da característica da escola. Sim. E eu já ouvi falar que existiam escolas que faziam progressivamente. Mas não posso afirmar que isso é a realidade da maioria. Da adaptação. Mas na creche, tipo, posso dizer que é 90% de chances que se adapte. Que se adapte. Existe pelo menos um protocolo básico de adaptação. Que vai variar em função da necessidade da criança e da necessidade dos pais. Mesmo que a equipe, às vezes, não siga na regra, não se adapte muito ao contexto, mas Sim. Ela vai tentar seguir pelo menos o básico ali, Exato. Né? Você falou sobre o bebê que socializa na creche, né? Que a creche é esse ambiente de socialização. E acho que vale lembrar, assim, que pode ser um motivo, como eu falei aqui na abertura do programa, né? Um dos motivos que os pais buscam, né? Às vezes, sei lá, não tem família, não tem ninguém, não tem amigos e suporte, buscam, né, gente? É o suporte que eles, como eles entenderam esse serviço, né? Mas não necessariamente também significa dizer que um bebê que foi para a creche, ele vai entrar super bem no maternal, né? Ele vai ter menos chances de não fazer, até mesmo refazer uma angústia da separação, entre aspas. Eu costumo dizer que a angústia da separação, ela começa ali por volta dos 8 meses e só termina na faculdade. Porque muitas mães e pais têm ansiedade de que, pronto, olha, passamos pela angústia da separação. Nossa, esse mês agora ele completou 10 meses e a gente já passou pelo pior período. Agora ele já entendeu que eu sou uma pessoa, que ele é outra, e ele não vai mais chorar pela minha falta. Mas os contextos mudam. E é uma mãe que volta a um trabalho, é um pai que volta a viagens de trabalho, ou às vezes é uma mudança de cidade. Então, tudo isso influencia para, digamos assim, não gosto nem de falar recaídas, porque eu entendo que são processos, que fazem parte do desenvolvimento, incluindo do desenvolvimento do apego seguro, né? Que é essa relação segura com os pais. Então, já aí para amenizar a angústia desses pais e dessas mães que estão nos ouvindo, a angústia da separação, ela fica melhor vivida quando a gente entende que ela é um processo que vem e vai, e a gente cria menos expectativa, né, de ter esse bebê perfeito, que, superei uma fase e não vou voltar mais a apresentar esses sintomas. E é muito engraçado, né, porque na separação, principalmente na creche, o que acontece muito é que as crianças vão chorar, né.
As crianças choram, passam meses, às vezes, dependendo da criança. Aí as meninas, nossa, mas é difícil, ele chora muito, os pais ficam mal. Aí eu falei, gente, é ótimo que ele tá chorando, porque, tipo, ele faz parte do processo. Se a criança não chorar, eu vou ficar muito preocupada, mais preocupada que se a criança chorar. É normal, é normal, são processos. Ele vai demorar pra criar vínculos com essas outras pessoas, porque Claro. na creche, nós temos o quê? Aqui, legalmente, somos 5 profissionais para... não, um profissional para 5 crianças que não andam e 8 para que andam. Nossa. Então, assim, ele vai encontrar várias pessoas, porque na creche normalmente vai ter 3, 4 adultos diferentes. Então, é normal que ele precise de mais tempo. Então, assim, chorou, meu Deus, meu filho, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Em qualquer cultura ocidental, pelo menos. É verdade. Não é... Ele não está sendo... ele não está, sendo traumatizado, sabe? Tipo, faz parte do processo, ele vai chorar. Marina, então eu vou fazer uma pergunta polêmica. Adaptação, responsabilidade de quem? Da creche ou dos pais? Dos dois. Existe um termo aqui que a gente usa muito, né? Que é co-educar. Então, tipo, quando você está na creche, você está co-educando. Porque cada família tem o seu funcionamento, as suas crenças, o seu modo de querer, na verdade, educar e passar para o seu filho, né? E a creche tem tudo que é institucional, tudo que é projeto pedagógico, tudo que é dessa dinâmica da instituição. Então, na verdade, é uma coisa que se faz a 2, sabe? Não existe, tipo, a formulazinha de bolo mágico. Então, assim, é em função, realmente, da creche que os pais conseguiram ou escolheram, né? Porque tem um pouco desses dois. E do que os pais também desejam. Então, é um conjunto de fatores. Sim. E acho que, assim, pensando na parte dos pais em casa, a gente pode dar algumas dicas, né? Ainda sobre essa adaptação na creche. A gente pode pensar em adaptar, por exemplo, os horários de refeição, de soneca, se possível, tá? A gente fala aqui do ideal e a gente faz o que é possível no real, né? Vou dar um exemplo pessoal mesmo. Eu tinha o hábito de dar o almoço da minha filha ao meio-dia. E ela fazia um lanche também da manhã, lá para as 9. Então, desde a introdução alimentar foi assim, tipo, 9 horas, frutinha, meio-dia, almoço e depois a sonequinha da tarde. E aí, quando eu fui na entrevista da creche, a responsável que me recebeu, ela falou sobre os horários e a dinâmica. E aqui na França, os médicos, parece que existe um consenso, assim, eles não têm essa ideia de lanche pela manhã. Só existe o lanche da tarde. Exato. Mesmo quando você vai no nutricionista, eu fui até na expectativa de que ela iria me passar um lanchinho da manhã e não existe. E o almoço dos bebês e, pelo visto, até de crianças um pouquinho maiores, digamos assim, ele acontece às 11. E aí ela me falou que assim seria na creche. Que não iria ter lanche pela manhã, que ela iria almoçar às 11 e logo depois iria para o primeiro turno da soneca. Se não tivesse com sono, iria para o segundo turno da soneca. Então, o que foi que eu fiz? Acho que foi até inspirada numa dica de uma amiga, se eu não me engano, essa parte aí da alimentação. Eu suprimi o lanchinho da manhã, então a gente entrou com um café da manhã mais reforçado, ou um lanchinho antecipado, digamos assim, porque ela ainda não tomava café, eu acho que ela não tinha 1 ano. E o almoço a gente fez às 11 horas. Então, a gente meio que antecipou o café, trazendo o lanche para o café, e começamos a dar o almoço às 11 horas. Então, isso eu acho que ajuda muito, assim, são pequenos detalhes que, às vezes, pode fazer a diferença, né? Isso é muito importante, né? Porque, tipo, a dinâmica da creche, por mais que tenha muito cuidado das meninas, não é em casa. Não é igual. A mesma disponibilidade de tempo, né? Quando você tem 5 crianças cagadas, gente, tipo, não tem... tipo, o tempo não é o mesmo, sabe? Então, quando existem muitas orientações que eu espero que sejam feitas na bienveillance. Como é que a gente diz isso? Em português, é como se fosse na empatia, na generosidade, exatamente. Alguma coisa assim. Eu vou lembrar até o final.
No sentido que... Benevolência. Um ato benevolente, digamos assim. Talvez. Algo assim, nesse Isso. sentido. No sentido que seja, tipo, seja dito, na verdade, com cuidado, com carinho, com os pais que, por exemplo, para as meninas, mesmo que a criança tenha necessidade de ficar no colo, ela vai ficar no colo um momento, mas ela não vai ficar no colo o dia inteiro. O tempo todo. Então, que a criança saiba, na verdade, o que é um tapete, que a criança saiba o que é a alimentação em uns horários, que ela saiba o que é dormir em um outro espaço. E que ela possa, aos poucos, criar o ritmo dela, sabe? Que não seja uma completa surpresa 100% para a criança, né? Porque aí fica, muito... criança funciona muito, acho que adulto também, né? Quando a gente se dá conta, com repetição, com referência, quando a gente tem as coisas, né? Que funcionam e que a gente sabe que vão acontecer de uma determinada maneira. E aí, chegando na creche, se tudo é muito novo, vai ser talvez um pouco mais difícil. Não é impossível, mas vai ser um pouco mais difícil. Então, não que se mude completamente a dinâmica familiar mas que os elementos comecem a ser apresentados para a criança. Perfeito, né? Eu vou voltar nisso aí que você falou, trazendo um pouquinho da minha experiência mais uma vez, mas só para concluir a questão da ansiedade da separação, dicas práticas para a gente fechar esse assunto, né? Quando sair, dá tchau, não sair escondido jamais, porque a criança precisa ir interiorizando, ela precisa ir assimilando na cabecinha dela, né? Que a pessoa vai e volta. Se você for sair do mesmo ambiente que você está com a criança, vai falando alto. Oi, tô indo aqui, tô te vendo e tal, né? Gente, se você tiver parente, amigo, que possa ficar com seu filho algumas horas antes da entrada na creche, é bom para já ir fazendo essa pequena adaptação. Tipo, amiga, você fica com meu bebê hoje 1 horinha e depois de amanhã mais 1 horinha. Então, deixar a criança participar de você arrumar a mochila, né? Por exemplo, a mochilinha, o saquinho ou qualquer coisa, para que ele possa ir vendo, né? E também separar a naninha, que aí no Brasil a gente fala naninha, né? Que aqui a gente fala Dudu, que é aquele bichinho favorito. Naquele bichinho que normalmente a gente dorme, assim, nós mães dormimos com ele entre os peitos ou aqui no pescoço, para que ele fique um pouquinho com o nosso cheiro e que a criança não larga. E se a criança não tiver, a naninha não tem problema. Mas se ela tiver, permita que ela leve para a creche e traga de volta no final do dia. Porque é um elemento ali físico que ela vai poder associar à casa, né? A segurança. Voltando sobre a adaptação que a gente estava falando aqui, eu concordo plenamente com você quando você fala de adaptar as pequenas coisas. Teve um momento, Marina, a adaptação da Malu foi bem difícil, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas teve um momento que eu me vi tão angustiada porque não estava dando certo, entre aspas, que eu pensei, eu preciso fazer ela dormir sozinha, porque ela vai sofrer muito na creche. E em casa ela dormia sempre ou no meu peito ou com o pai dando uma madeira, ou ninando, muito com a gente do lado. A gente chegou a passar aqui uns 15 dias colocando ela no berço e pegando de volta porque ela chorava na mesma hora. Colocando e pegando de volta, mas tipo assim, não vamos mais deixar dormir comendo, não vamos mais deixar dormir ninando. E aí depois eu falei, caramba, mas calma, assim, eu tava tirando dela o que ela tem de muito gostoso, que é esse momento de troca. Então, acho que a gente tem que pensar assim, cada família tem que pensar o que é possível de se adaptar, né? Para mim, foram as questões práticas, né? Da alimentação, dos horários, eu acho que isso já pode ajudar bastante. Mas eu tinha entrado numa noia, assim, de querer conseguir, e eu me comprometi com a equipe, viu? Porque eu também me sentia pressionada. Não tô dizendo que elas me pressionavam, mas talvez eu me sentia pressionada. A cultura, da verdade, da criança autônoma aqui é muito forte. Então, perfeito. Assim... muito forte mesmo. Inclusive, essa é uma questão que eu tenho, e aí a gente já pode antecipar ela. E eu me vi assim, ó, tipo, não, até o final do mês, eu preciso fazer que ela aprenda a dormir sozinha no berço, sabe? Porque senão ela vai sofrer muito, vai ser um inferno. Vale a tentativa? Vale. Contanto que não seja sofrido para você também. E estava sendo sofrido pra gente, porque a gente não estava atingindo aquilo que a gente queria. Uma meta, e tal. Já que você entrou aí na questão da cultura francesa sobre a criança autônoma, como é que isso se repercute na creche, né? Essa história da criança autônoma e da motricité libre, né? A motricidade livre. Motricidade livre. Então, para mim são duas coisas diferentes, tá?
A questão da cultura de autonomia é muito forte aqui na França, mesmo no meio profissional, tá? Então, assim, mesmo entre os profissionais, existe essa noção que a autonomia é importante. Então, infelizmente, a gente ainda tá muito nessa lógica na pequena infância do adulto que vai ensinar a criança, não a criança que vai estar em capacidade de fazer certas coisas, sabe? Então, vai acontecer muito. Talvez você até encontre creches ou profissionais que tenham um outro tipo de pedagogia ou um outro tipo de olhar sobre os assuntos, mas na maioria das vezes eles vão estar muito nessa dinâmica de automatização da criança, né? De tipo de autonomia. E eu sou meio cética. Sim. Porque é assim, né, gente? Eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas, o que é real. Então, assim, eles são super inteligentes, eles são maravilhosos, mas, assim, a capacidade, o nível do cerebral não é ainda. A criança não está apta e vai demorar, talvez, anos ainda, talvez 2, talvez 3 para algumas crianças, para que isso aconteça. Então, com relação ao sono, com relação à comida, com relação à gestão das emoções. Então, tipo, com vários tipos de tema. Então, assim, favorecer a autonomia não é obrigar a criança a ser autônoma. Se ela não tá pronta. É que nem o negócio da propreté, né? A propreté, como é? A limpeza, né? A higiene. Higiene. A higiene tipo, das fraldas. Você não ensina. Tipo, a criança vai estar pronta e quando ela estiver pronta, ela vai acabar fazendo. Tipo, se o acompanhamento for um acompanhamento gentil, ela vai chegar lá, entendeu? Não, você não vai, tipo, fazer os esqueminhas de reforçamento positivo até 3 anos, não funciona em nada. Não é prático. Então, assim, autonomia até o quanto ele for possível, sabe? Então, acho que, tipo, essa questão, tem que dormir. Gente, tem que dormir, né? É isso que tem que fazer, a criança tem que dormir. Porque os pais precisam dormir também, né? Então, todo mundo precisa dormir. Né? Mas, assim, como? Aí vai ser cada família, cada bebê vai encontrar forma. A questão de favorizar, né? De ajudar que outros processos sejam mais fáceis, não significa que vão ser mais fáceis, né? Tipo, a gente tá ali testando. A criança tá ali também testando e descobrindo certas coisas. Então, autonomia sim, mas com respeito das capacidades das crianças, né? Respeito, né? O tempo de cada uma, né? Essas pressões sociais são realmente muito fortes. Porque não tem esse lugar que você não vai e que se pergunte, ela faz à noite? Ela dorme a noite toda? Né? Ela dorme sozinha. Nossa, e até comenta assim com alguns conhecidos, alguns amigos. É incrível, parece que todo colega de trabalho tem um bebê que dorme a noite toda e você é o único que não tem, sabe? Porque todo mundo fala, mas o meu dorme a noite toda. Mentira! Dorme a noite toda. Mentira, desde tem criança que dorme, mas... a minha, por exemplo, dorme, mas não são todas as noites, então, né, mas enfim. Eu acho assim, eu gosto de falar dos pontos positivos da creche. Eu me lembro, assim, Marina, de ter sentido a emoção. Eu fico até com os olhos cheios de lágrimas, de verdade, falando sobre isso, né, porque estar fora, imigrante, eu acho que quando a gente tem o olhar da nossa família sobre o nosso bebê, isso ajuda também a gente se construir nesse novo papel, né? Sim, enquanto pais, enquanto pai e mãe, porque é o olhar de quem te conhece desde que você nasceu. Então, acho que isso valida de alguma forma, né? Independente de como seja a concepção que essa pessoa tem de maternidade, essa pessoa tem, esses avós, esses tios, esses amigos, de maternidade ou não. Né? Traz muita coisa positiva aí, que nos auxilia a construir a nossa própria identidade. Mas quando a gente não tem isso, o olhar de um profissional desse ambiente é muito bom também. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui buscar a minha filha na creche, e aqui tem uma prática, e eu vou pedir até para a Marina depois falar um pouquinho sobre a rotina, né? O que é esperar da rotina da creche. Eu sei que aqui tem uma prática, imagino que no Brasil seja assim também, que é fazer o ponto, né? Eu acho que a gente tem essa mesma expressão aí, que assim, no final do dia, a gente vai pegar a criança e esse profissional, que foi o profissional responsável por ela naquele dia, vai te dizer
se ela brincou, se ela chorou, se ela fez cocô, fez xixi, se ela comeu, o que ela comeu, como ela se socializou. Assim, coisa de 3 minutinhos, mas, gente, as primeiras vezes que eu buscava a Malu na creche, e eu me lembro da sensação de, tipo, conhecer a minha filha a partir do olhar de outra pessoa. Nossa, tipo assim, ainda é muito incrível, sabe? Tipo, a pessoa vem e fala, olha, hoje ela fez isso e isso. Você fica assim, hã? Essa é minha filha? Ela tem essa reação aí? Ela faz isso? Ou então, ao contrário, tipo, olha, hoje ela fez isso e aquilo. Aí você, essa é minha filha, sabe? Então, assim, é muito interessante. E aí, Marina, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o ponto, né? E sobre essa rotina da creche mesmo, né? Você pode descrever pra gente, pra que essa mãe e esse pai, né, que estão nos ouvindo agora, que não tem ideia do que esperar da creche, como é a rotina de uma creche aqui na França, pelo menos? Tá. Então, assim, eu vou falar da rotina e depois eu falo do ponto, tá? A rotina é, papai e mamãe chega, né, entrega a criança, tem que fazer o ponto já do início, né? É verdade. Tem um ponto do início, né, para que elas saibam, na verdade, isso é muito importante para as meninas. Sempre quando eu faço reunião que alguma coisa que, tipo, eu tenho alguns questionamentos, eu pergunto, e aí, como foi que foi? E aí, tipo, a gente vai pegar nas notas como é que o ponto, no caso, do que o pai e a mãe traz no início do dia, né? A gente chama de transmissão. Transmissão, ok. Mais técnico. Não, porque a gente está transmitindo, tipo, a gente faz transmissão, a gente transmite, né? Os pais transmitem informações, a gente transmite informações. Sim. E depois, a criança... O que é que a gente fala enquanto pai e mãe nessa hora aí? A gente vai entregar o nosso bebê, normalmente. Acho que você fala o que você sentir vontade. Okay. Se ele dormiu à noite, se ele tá tomando algum remédio, exatamente, se teve dor de barriga. Se ele ficou malzinho, se você sentiu que o comportamento dele estava diferente. Se tem dente nascendo. Se tem dente. Tudo é importante, porque isso vai ter um impacto, sabe? E vai ajudar, na verdade, as meninas a entenderem o comportamento da criança e darem respostas adaptadas, né? Perfeito. Então, assim, eu sempre falo com ela, tipo, comunicação, tipo, as transmissões são os pontos. Eu sempre volto, tipo, e aí, os pais falaram o quê? Tipo, é sempre nessa dinâmica de coeducação. Então, tipo, faz o ponto com os pais, a criança dá tchau pros pais, né? Tipo, não sai sem dar tchau. Dá tchau. E aí, durante o dia inteiro, essas crianças vão brincar. Então, tipo, dependendo do dia, das condições, vão ter ateliês, né? Vão ter grupos específicos de brincadeiras específicos. Algumas vezes vai ser jogo livre. Sim. E essas crianças vão ficar o dia inteiro até o momento do almoço, brincando com os outros, vão trocar, se precisarem trocar. Os que são mais pequenininhos, que têm necessidade de fazer ainda cochilo da manhã, vão fazer cochilo. Os outros vão continuar brincando. Depois tem um momento de música, né? Então, sempre tem um momento durante o dia que, tipo, eles tentam fazer momentos um pouco calmos também durante o dia. Eles vão separar os grupos, vão juntar os grupos. Todo mundo depois vai almoçar e vai ter a soneca, né? Então, tem sempre um ritual. Na creche, tudo é muito ritualizado, tá? Então, tipo, mesmo pros adultos, eu vejo que isso é mais fácil pros adultos do que pras crianças, inclusive, às vezes. Eles precisam que as coisas sejam bem ritualizadas. Então, tipo, o tempo calmo da manhã, se tem quase todo dia. Da hora do almoço, a preparação ritual antes da hora do almoço, todo mundo vai lavar as mãos, ou todo mundo para de brincar e tem outro tempo de música para dar aquela baixada, sabe? Antes da hora do almoço. E aí tem a questão do almoço, depois coxa, né? Porque é quase obrigatório antes de dormir, e aí todo mundo vai dormir. E aí, cada um acorda e dorme. E aí, tipo, a função, tipo, do cochilo vai ser em função da criança que dorme ou não, da criança que quer ir ou não, porque também tem a questão que eles dormem em coletividade também. Tudo em coletivo, né? Então, tipo, pra dormir, todo mundo dorme em coletivo também. Não tem aquele quartinho escuro onde o bebê que tá chorando mais vão deixar ele lá, não? Não porque existe. Tá atrapalhando. Não existe. O que vai acontecer é que provavelmente, se for muito difícil pra ele vai dormir num transeta. Não sei como é que chama um transeta. Sim, é um cadeirão de balanço, né? Vai dormir no cadeirão de balanço, porque, tipo, se ela sentir que ele está muito cansado e que ele não quer dormir no quarto, tipo, ele vai precisar dormir, né? Então, tipo, vai acabar sendo um transeta no meio da sala. Já aconteceu com a minha filha, no meio da sala, de eu chegar pra buscar ela tá lá no meio do salão da creche, na cadeira de balanço, dormindo, porque
porque ela chorou muito, não conseguiu dormir no coletivo e tiveram que deixar ela ali. E talvez vendo as outras pessoas, ela dormiu. Então, essa ideia, aproveitando, falando um pouquinho do que eu trouxe no começo, essa ideia do bebê esquecida, porque você falou do cadeirão, que eu acho que muitas mães têm um pouco esse medo, né? Mas, gente, eu vou colocar ele tão pequenininho, às vezes por uma necessidade, né? O fim da licença maternidade com 4 meses. E, nossa, não vão poder ficar com ele no colo, ele vai ficar ali naquele cadeirão de balanço esquecido. Não, elas detestam colocar. Elas colocam porque, tipo, elas não têm obrigação. Elas não encontram outra alternativa, Solução. sabe? E eu falei, gente, a criança tá precisando. E, tipo, a gente faz o que a gente pode com os meios que a gente tem. Se a gente só tem... Normalmente as creches têm, tipo, são espaços que são bem estruturados e feitos na verdade, né? Então tem toda uma validação da PMI sobre os espaços e tudo. Então, assim, não é também uma casa abandonada que tem 1000 quartos que você esconde a criança, sabe? Tipo, a cada sala, cada espaço é aproveitado, na verdade. Então, tipo, se no espaço adequado ela não conseguiu dormir, o que é que a gente faz? A gente adapta dentro, consegue, não consegue, então vai pra fora. E aí, como é que a gente faz fora também? Então, tudo é uma questão de adaptabilidade em todos os momentos, né? Em todas as necessidades, na verdade, que a criança vai apresentar. Mas criança esquecida, gente, eu nunca vi. E olha que eu trabalho em 6 creches diferentes. Marina, você chegou a comentar aqui no comecinho sobre o que é bom para os pais, para a família, é bom para a criança, né? Sim. Algo no sentido assim de ser bom para todos. E quando a creche não é exatamente uma escolha, né? Quando realmente é uma necessidade ali por falta de alguma rede, ou até por falta, ou às vezes a família preferiria ter colocado com uma babá. Porque, assim, para muita gente vai ser confortável deixar seu filho com uma profissional, Sim. né? Não é confortável deixar meu filho apenas com uma profissional aqui em casa, por exemplo, né? Já para outras famílias vai ser ao contrário, vai ser mais confortável deixar o filho no lugar onde ela saiba que tem vários profissionais, né? Que tem uma equipe multidisciplinar. Isso aí é muito pessoal e não tem como a gente dizer o que é melhor, resposta, né? Não tem uma boa resposta. Babá ou creche, né? Mas e quando, vamos aqui na suposição de que é uma família resistente, né, à entrada na creche, mas que a necessidade ali se impõe, às vezes foi o que ela conseguiu com o governo, falando aqui da França, e como que ela pode se apropriar desse projeto, né, como que ela pode, quais são as perguntas que ela pode fazer numa visita, por exemplo, quais são os conselhos que você pode dar para que essa família se sinta mais participante disso que foi imposto, sabe? Acho que primeiro, antes de se inscrever, visite a creche. Visite a creche, fale com a diretora, pergunte do projeto pedagógico da creche, né? Tipo, na maioria das creches existe um projeto pedagógico, atualizado ou não, mas existe um projeto pedagógico para ver se você se identifica, né, com o que existe. Se você foi escolhida, o que pode acontecer, né? Tipo, você cai na creche, tipo, você escolhe, sei lá, faz uma lista de 5 e você tem uma que te recebeu. Então, vai ser essa, no final das contas, você não tem tanta escolha. Vai visitar a creche antes, pede pra visitar, fala com a diretora, explica os medos, porque eu acho que vai ser importante que peça informações sobre como é que funciona, quantos funcionários tem, como é que eles funcionam. Eu acho que é a questão, tipo, muita comunicação nunca é ruim, sempre é positivo. Então, pergunte. Existem práticas, às vezes, acontece com muita facilidade de quando a gente sente, por exemplo, que os pais não estão seguros, que a gente ofereça aos pais a possibilidade de passar uma parte do dia com a gente. Então, eu sempre digo para as meninas, se vocês estão sentindo que os pais não estão confortáveis, e que não necessariamente eles tiveram a oportunidade de trocar sobre esse assunto, convide. Nossa, que maravilhoso, né? Sim. E é uma coisa que é muito enraizada aqui também, né? Tipo, para os profissionais, se os pais não estão bem de deixar a criança na creche, para a criança vai ser mais difícil. Então, é quase uma unanimidade para elas. Então, tipo, elas precisam que esse vínculo, na verdade, ele funcione. E isso é para os dois lados, né? Tipo, não é só para um lado só, tem que ser para os dois lados. Para as meninas e para os pais. Então, é uma construção a 2 ou a 3.
de vínculo. Então, assim, eu aconselho muito se interessar. Sim. Um grande desafio quando a gente voltar para a questão do ponto, né, das transmissões, é que eu sempre incito a gente além das necessidades biológicas, né, da criança. Porque nas creches daqui é muito fácil. Tipo assim, ó, ele fez cocô a tal hora, fez xixi a tal hora, qual a cor, qual a textura, comeu, não comeu. E eu falo, gente, tem que ir além disso. Tipo, ela passou um dia aqui, ela brincou, ela teve, tipo, momentos engraçados com outras crianças ou com outros adultos. Você tem que, tipo, dar vida ao que acontece aqui. Sim. Mas esse ainda deve ser um trabalho que tá sendo feito e que eu acho que aos poucos que vão ir muito para essa questão do qualitativo e também do aspecto psicoafetivo, né? Tipo, é uma necessidade tão quanto fazer xixi e fazer cocô. Então, é uma questão de saúde mental, né? De constituição do sujeito. Eu recebo, assim, eu acho que depende muito do profissional, mas sempre costumo receber. Olha, ela brincou sozinha hoje, ou então ao contrário. Hoje ela foi lá pro meio dos grandes, 2 anos, né? Pro meio dos grandes e brincou. Então ela cantou muito, então ela teve seus momentos de choro. Mas sim, então colocar todas as nossas questões sem medo, né? A gente tem o direito de fazer essas perguntas, projeto pedagógico. Sim. Completamente. E tudo mais, pode, né? E eu acho que, tipo, mostra, na verdade, o interesse também dos pais, né? Porque uma coisa que acontece, às vezes, é que elas acham que os pais não têm interesse. E isso, no final das contas, quando você é profissional, também é desvalorizante. Eu até ia te perguntar aqui, e o que você acha que a equipe espera desses pais? E o que seria interessante que a gente pudesse ouvir com carinho dessa equipe e, digamos assim, acatar, vamos dizer, ou refletir sobre, pelo menos? Eu acho que o mais saudável é realmente estar nessa dinâmica de co-educação. Acho que todo mundo tem coisas a contribuir, sabe? Então, de poder estar conversando sobre o que tá bom, sobre o que não tá bom pra criança e poder trocar. Trocar no sentido que cada um vai poder contribuir com algum tipo de informação ou com algum tipo de experiência sobre o assunto. Mas, assim, não existe a forma correta, sabe? Elas vão poder estar acompanhando vocês, elas vão fazer, porque no cotidiano elas vão sentir a necessidade da criança, talvez de um jeito diferente que os pais, porque é numa coletividade, é uma outra dinâmica, né? Então, é uma troca. Eu acho que pra mim é isso. Tipo, não existe uma questão de hierarquia, não existe uma questão de quem faz o quê, ou faz melhor, ou faz pior. É muito mais essa questão de poder estar trocando para o bem da criança. Porque eu acho que estamos todos ali para isso, na verdade, sabe? Você falou na fala anterior a essa sobre quando a equipe fala assim, se vocês fazem aos pais, né? É mais fácil o seu bebê se adaptar quando vocês fazem confiança na gente. Eu acredito plenamente nisso. Os bebês, eles têm a capacidade de sentir o que nós sentimos e reproduzir. Mas e se a gente, enquanto mãe, enquanto pai, percebe que às vezes isso caiu num discurso comum? Às vezes no sentido de talvez o profissional ali da creche, né? Não generalizando, mas se esforçou pouco para ver outras possibilidades na adaptação, né? E já traz isso, olha, mas precisa que você faça confiança, porque ele não está adaptando, né? E aí, como que fica isso, assim? Como que fica quando a gente, enquanto mãe e pai, sente que às vezes há uma culpabilização dessa criança? Ou porque ela tem alguma deficiência, então vai ser difícil. Ela mama no peito, então, por isso problemática aqui na França, que tá sendo difícil a adaptação dela. Ou são vocês que precisam fazer mais confiança, porque a gente sabe que existem muitos profissionais bienveillantes, mas também pode existir aqueles que têm momentos, né? Vamos ser bienveillantes aqui, que tem momentos, né, de resistência, talvez, não sei. O que fazer? O que é que você sugere aí pra... Eu acho que quando você sente, na verdade, que não tá bom por algum motivo, eu acho que é interessante, tipo, se questionar enquanto pai. O que é que não tá bom? O que é que eu tô sentindo, na verdade? De onde é que vem isso? O que é que está me incomodando de verdade? Tipo, foi o comentário ou foi o jeito que ela falou? Ou foi o que eu interpretei do que ela falou? E a partir de, tipo, da descoberta, na verdade, do que está te incomodando, que você possa, na verdade, ir dialogar. E realmente, tipo... Principalmente que aqui na França a gente está numa cultura muito direta, sabe? Então,
Se você está sentindo algum desconforto sobre alguma Sim. coisa, que você possa elaborar em você. De onde é o desconforto, de onde é que vem. E que depois, tipo, descobrir, tá? Tipo, estou me sentindo julgada de poder falar. Estou me sentindo julgada. Estou fazendo tal esforço, tipo, não estou entendendo ou gostaria de que a gente conversasse sobre, porque realmente está sendo complicado isso pra mim. Ou no fato de que, por exemplo, de estar inseguro, porque, gente, é muito difícil para os pais colocarem as crianças na creche. Então, tipo, é uma construção de relação de confiança também com o tempo que vai ser construída, né? Nada é muito fácil. Para a maioria é muito difícil, né? Talvez tenham mães aí que tenham colocado com facilidade, mas para a maioria é muito difícil. Eu digo, mesmo para essas que têm um desejo de uma vida profissional e que anseiam, não significa que é fácil, sabe? Eu acho que é difícil para a maioria, tipo, uma grande maioria. Mas como é que eu posso dizer? Estamos, como eu falei no instante, né? Tipo, o interesse comum é o bem-estar da criança. E se com algum profissional você tem suspeitas de alguma coisa, eu acho que vale a pena você falar sobre. Sim, claro. Tipo, sabe? Primeiro, é uma suspeita, por exemplo, de negligência ou alguma coisa mais séria que você tem que ficar atenta. Ou é só que na relação ali ainda não tá. Que, tipo, relação é tempo, né, gente? Relação se constrói. É verdade. E poder, tipo, dizer quais são as suas necessidades às vezes. Sim. Mas pra isso você precisa saber quais são. Pois é o que eu sempre falo, e inclusive é o que me motiva aqui nesse podcast, né? Que tem como intenção o autoconhecimento, o desenvolvimento infantil e a maternidade. Ou seja, você conhece a si mesma, você tem ideia do que esperar do desenvolvimento do seu filho e você constrói essa relação junto. Então, a gente está aqui hoje gravando esse podcast na série Maternidade. Então, mas tudo se mistura, né? Vejam quanto que a gente já trouxe aqui da importância de se conhecer e de né, fazer esse mergulho aí. Por exemplo, Marina, eu já vi, e posso dizer que já vivi também, situações em que disseram que o bebê estava numa adaptação difícil, um bebê ali de 7 meses, porque ele não falava francês. Porque os seus pais porque os seus pais são ambos estrangeiros. Falando assim de um lugar bem despretensioso, tá, Marina? Eu sou neuropsicóloga, especialista em psicodiagnóstico, e isso me foi dito, e eu tava num momento tão frágil, que na hora eu fiz assim, claro, eu vou pensar sobre isso em casa. E eu não tive a razão saiu dali completamente, sabe? Quando a gente sabe que uma criança nessa idade, ela tá muito mais ligada às feições, à entonação de voz, ao toque, ao olhar, do que a meras palavras. Ok, uma criança com 12 meses, ela já tem um repertório aí de algumas palavras, né? Ainda que ela não fale, mas ela já consegue compreender. Mas isso está longe de ser o que a criança necessita. E ainda mais uma criança em um contexto bilíngue, né? Como será o caso aí a partir da construção. O que é que você pode falar sobre o bilinguismo e a creche? O que eu posso falar aqui é que, infelizmente, eu vou ser bem realista, ainda por mais que os profissionais tenham conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, sobre as necessidades, os cuidados que precisam ser tomados eles não são especialistas em tudo. E existem pré-conceitos sobre certas coisas. Então, existe um pré de antecedente de um conceito que a criança não entende quando você fala em uma outra língua. E aí existe todo um trabalho, né? Essa também eu acho que é uma riqueza que a gente aqui na França, a gente tem, no sentido que eu não sou sozinha para acompanhar as crianças, né? Nem para acompanhar os profissionais. Então, sou nós temos uma médica, uma psicomotricista, nós somos uma equipe multiprofissional, a gente trabalha nesse sentido em que, quando a gente identifica certas coisas, a gente trabalha com a equipe. Porque a gente já... Parece que, na verdade, já foram sensibilizadas em algum momento, isso resta, tipo, isso fica, sabe? Mas as que não necessariamente tiveram formações sobre, elas podem reproduzir esse preconceito que
que existirá uma dificuldade, mas isso é completamente falso. Sim. Então, um acompanhamento das equipes da creche faz com que a gente desconstrua, na verdade, essas ideias. Sim. Porque não faz o menor sentido. O que é uma creche de qualidade pra você, Marina? Isso é muito pessoal. Perguntas íntimas. Nossa, eu quero uma creche onde os profissionais tenham mais ou menos o mesmo projeto pedagógico, que acreditem nas mesmas coisas, que sejam sensíveis às problemáticas ligadas às minorias, que sejam bienveillantes, né? Tipo, de novo, não sei. Cuidadosos, gentis e respeitosos. Respeitosos, exato. E no final das contas, eu acho que é mais isso. E eu acho que é muito aquela coisa também, né? Tipo, é o que eu digo pras meninas, tipo... São humanos tomando conta de humanos. Isso não significa que vai ser perfeito. Que não vai ser perfeito o tempo inteiro. Não, que mesmo. que vai ser refletido o tempo inteiro. Mas que o fundo esteja ali, sabe? Que a base esteja ali. Eu acho que esse é o mais importante. De você sentir que o lugar onde você está deixando o seu filho tem a base que corresponde com o que você deseja. Sim. E quando tem esses momentos de adversidades, né? Já que não vai ser tudo perfeito. Por exemplo, as famosas mordidas. Ai, meu filho chega em casa mordido. Meu bebezico. E aí, como que você orienta a equipe, assim, uma curiosidade dos bastidores, né? Eu oriento muito a equipe, porque, na verdade, o que acontece é que nessa área ainda da pequena infância, mas aí, tipo, acho que são muitas problemáticas sociológicas que existe muito essa questão afetiva que, às vezes, dominam o conhecimento. Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, isso suscita muitas coisas. Suscita, na verdade, interrogações individuais, né? De cada um, de como cada uma gerencia as suas emoções quando você vê uma situação dessa. Depois, como você comunica isso para os pais. Então, isso, normalmente, pode ser muito difícil para a equipe, na verdade, de anunciar para os pais, não de gerenciar a situação, porque é uma coisa que, na verdade, é muito comum na pequena infância. Claro. Faz parte da dinâmica coletiva. É a maneira que eles têm de se comunicar, muitas vezes, para algumas crianças, né? Sim. De expressar seus sentimentos mais difíceis, digamos assim. Isso pode, tipo, gente, tem criança que morde para se aproximar da outra, porque é uma forma de entrar em contato, né? Tem outra que vai morder para expressar alguma raiva, alguma frustração. Então, assim... existem 1000 formas e normalmente eles são capazes de identificar que não é maldade, sabe? Eles acolhem os dois, né? Os dois lados. Exatamente. Assim. O trabalho é que para que seja reconhecido esses dois lados. E que se acompanhe aos pais. E esse é um trabalho... Exatamente. Pais, né? E é uma coisa que eu falo, gente, tipo, tudo pode ser feito em preventivo. Você não precisa esperar que alguma criança seja mordida no setor para que você comece a falar aos pais das coisas que podem acontecer. Perfeito. Porque vai acontecer, sabe? Tipo, ou o seu filho foi mordido, ou o seu filho vai morder. Ou quando ele é bebezinho, ou quando ele é maior. Marina me falou isso quando eu coloquei a minha filha na creche. Eu pensei, que amiga do cão é essa, velho? Como assim ela tá me falando isso? Gente, uma semana depois, olha lá, uma mordida. Uma mordida. Fiquei com o maior dó da bichinha. Mas assim, se for o seu bebê o mordedor, eu tenho o mordedor da galera, né? Eu tenho um conselho, assim, que eu acho que em casa a gente pode fazer um trabalho de aprendizagem emocional mesmo, assim, né? Que seria diante de frustrações, por exemplo, que é normalmente quando pode se aparecer as mordidas e tal. Deixar a criança expressar, sabe, sua frustração. E normalmente essa frustração vem através do choro. Então, não conter, sabe? A gente tem a mania de... A
gente tem o hábito, né, o impulso, a reação de ir lá e simplesmente conter. Não chore, tananã, tananã, tananã. Claro que você tem que estar disponível, né? Estar ali ao lado, olhando essa criança nos olhos e até dizendo, né, em palavras, por mais que ela não compreenda exatamente as palavras, mas dizendo, olha, eu estou aqui com você, eu tô vendo que... E dar nome, gente, dar nome ao que essa criança vai sentindo, né? Eu estou vendo que você está se sentindo frustrado, eu estou vendo que você está chateado, está chateada, porque aí esse bebê, ele vai aprendendo que existem várias outras maneiras de expressar a raiva, a frustração, né? Então, ao contrário, como a Marina falou, se for um bebê que de repente morde para dar um beijo, você vai lá e faz justamente o oposto. Olha, é assim que ou é assim que dá um beijo, é assim que dá um beijo, ó, carinho, é assim que a gente mostra amor. Ou então eu tô vendo que você tá tão ansioso para mostrar carinho para mim que chega a me mordeu, mas ó, a mamãe vai te mostrar aqui como é que a gente pode mostrar amor de uma forma que seja bacana para todo mundo, sabe? Porque a criança tá aprendendo, gente. Acho que a gente nunca pode esquecer disso, né? Tipo, a gente tá falando de criança de 1 a 3 anos, criança está aprendendo. Então, a gente precisa também, tá, tipo, ter essa lógica de acompanhamento, né? Então, tipo, na creche a gente tá sempre nessa dinâmica que a gente tá acompanhando. A frustração é uma coisa que faz parte da vida. Bebê, adulto, adolescente, qualquer fase. Idoso. E, tipo, como é que a gente aprendeu? Como é que a gente vai gerenciar essas coisas que vão fazer parte do cotidiano da gente, né? Que faz parte da vida. Perfeito, eu acho que esse lema vale para ad eterno, porque eu acho que tira muito da culpa e da vergonha, porque a gente fala muito da culpa materna, mas a gente fala pouco da vergonha, né? E a gente se baseia muito no que a sociedade espera, né? E quando a gente entende que o bebê é um ser que está em desenvolvimento, você não vai mais ficar com as bochechas vermelhas. Se seu filho, por exemplo, chegar na casa de alguém e meter a mão numa comida que não devia, ou puxar com agressividade, e eu não estou falando na conotação negativa, a agressividade ela pode ser muito bem uma coisa natural do desenvolvimento, ou puxar com agressividade o brinquedo de uma outra criança. Se você entender simplesmente que não é o fim, é como sabe aquela frase, tipo assim, a felicidade não precisa ser o fim, pode ser o caminho? Tipo, não é o fim, não é você ter uma criança, como é que a gente pode dizer? Uma criança que respeita, uma criança educada, uma criança moralmente correta. A criança não nasce pronta, né, gente? Mas é o meio, né? Muitas vezes o que você é capaz de ensinar numa situação de adversidade para ela do que o que... Ai, nossa, maior orgulho da minha criança. Ela é super comportada, sabe? Então, isso aí eu acho que é uma verdade para sempre. Pra gente ir caminhando, assim, pro final, Marina, caminhando, tá? Porque tá muito bom o papo. Eu queria saber como é que funciona... acho que você falou já, né? Sobre o sono do bebê na creche, né? As dormidas, quando eu te perguntei sobre a rotina. Não foi? Eu falei um pouquinho, mas assim, eu não especifiquei, porque no final das contas também isso varia muito de criança para criança, né? Cada criança tem uma necessidade diferente, mas que é muito importante. Normalmente a gente é muito atento, né? Tipo, a gente sabe que o cansaço, né? Os primeiros sintomas de sono, na verdade, tem um impacto muito importante sobre a criança. Então, existe todo um trabalho de ser atento à necessidade. E todo um trabalho, na verdade, é feito em função também da idade da criança para que a necessidade possa ser absorvida, sabe? Eu já tive creche que às vezes as crianças chegavam e, por questões de horário, provavelmente, da dinâmica familiar, elas chegavam mortas e era tipo de manhã elas só faziam dormir. Então, assim, e existia essa possibilidade que ela dormisse. Sim. Mas depois, tipo, todo um acompanhamento precisava ser feito com os pais para que essa criança também não durma de manhã, porque ela está com ritmo, né? Tipo, não organizado em função do sol. Nossa, Marina, o papo tá muito bom. Eu queria que, se possível, claro, baseado no contexto atual, no que a legislação daqui da França traz hoje, eu queria que você deixasse orientações mesmo para esses recém-pais brasileiros ou portugueses que estão compreendendo o que a gente está falando aqui agora, que moram aqui na França, que moram aqui na França, quais são os primeiros passos? Porque é uma loucura se achar nos papéis franceses, né? Então, vamos lá, tô aqui, recém-parida,
e preciso colocar o meu bebê na creche. Quais são os passos que eu posso dar? Então, primeira coisa, né? Vamos começar no básico, né? Liga para a prefeitura da sua cidade, né? Liga para saber, na verdade, o que é que precisa fazer, na verdade, né? Porque existem comissões, infelizmente, existem mais crianças do que vaga em creche, né? Tipo, a realidade, no final das contas, é essa. Então, tipo, se informe um pouco antes, se você puder. Acho que, tipo, informação nunca é demais. E uma vez que você tiver com as informações, você vai poder saber, na verdade, quais são as regras que são aplicadas na sua prefeitura. Porque tem cada prefeitura tem um funcionamento diferente, né? Certo. Então, se informe sobre o funcionamento da sua prefeitura, porque, tipo, tem prefeitura que tem que fazer lista de espera, tem outras que não precisa. Então, assim, se informe. Se informe um pouco antes, quando você estiver calma ainda, sabe? Quando estiver no olho do furacão. Sim. Se informe. E depois, eu aconselho... Ok. Gastar o assunto, né, com outras mães, talvez isso ajude muito, né? Sim, tipo, se você tiver amigas ou grupos de internet ou grupos físicos que falem sobre o assunto, sempre é bom poder estar se informando, ter outras opiniões também. Se você se sentir à vontade, passe na creche ou passe na assistante maternelle antes, para começar, para bater um papo, dizer que você está se interessando sobre o assunto. Acho que também não custa nada. Leia um pouco. Eu acho que tem muitas coisas, assim, que acho que, no final das contas, os pais, principalmente as mães, acabam fazendo muito durante a gravidez. Mas leia um pouco sobre como é que é essa entrada da criança na creche. Tem uma BD ótima de uma psicóloga francesa que eu adoro, que ela trabalha muito com os profissionais, né? E ela fez um quadrinho que se chama, acho que é Minha Vida de Bebê. E aí ele fala, tipo, da entrada da creche e tudo. Então, é maravilhoso esse livro. Então, assim, tipo, veja como é que você acha que vai ser na creche. Se informe um pouco sobre esses assuntos. Mas, assim, relaxa, mãe. Relaxa, pai, sabe? Assim, tipo, tem coisas que você não vai poder controlar. E isso, depois que você parir, eu acho que você já percebeu. Então, se informe. E eu acho que é a única coisa que pode se fazer realmente... Porque a data que a criança vai entrar vai depender muito da condição do trabalho dos pais e da creche ou da assistente maternelle. E pense muito nessa ideia de co-construção. Eu acho que é muito legal você poder, na verdade, estar co-construindo alguma coisa com outras pessoas para o bem do seu filho. Então, assim, você não está ausente, você está co-construindo com outras pessoas. Perfeito. Marina, adorei o bate-papo. Eu adorei. Muito obrigada por ter vindo. Eu tô, assim, realmente extremamente muito feliz. Eu acho que esse podcast vai ajudar muita gente, tá? Ai, obrigada a você pelo convite. Deixa pra gente onde a gente pode... A Marina, gente, ela tem um Instagram que ela fala sobre a vida na França, especialmente sobre as viagens e tudo, mas especialmente sobre o trabalho, os estudos... ela traz um pouco de tudo, na verdade. Eu acho que eu trago tudo de um pouco da vida de o que o imigrante passa, né? Exatamente. Tipo, mas como tudo na vida, né, gente? Nada é só trabalho, nada é só viagem, nada é só alguma coisa. É tudo um pouco de tudo. Deixa pra gente como a gente te acha. Eu só tenho um Instagram por enquanto, né, gente? Porque não tenho tempo. Então é @minhavidaafrancesada, né? Afrancesada, então 2 As, porque tipo, minha vida afrancesada. E por enquanto eu acho que esse é meu único canal. Que é maravilhoso, tem fotos lindas. E inspirar comida também, o que a gente pode cozinhar aí de diferente, pra onde a gente pode ir. Eu acho que o jeito que eu encontrei a mistura das minhas duas culturas, né? Então, tipo, um pouco da França, um pouco do Brasil, um pouco de mim. Perfeito. Obrigada, Mar. Obrigada a você, Lud. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa troca. E a bientôt. Até a próxima. Bye. Você acabou de ouvir ao Eu, Ela e a Mãe que Sou. Para receber mais conteúdos sobre autoconhecimento, desenvolvimento infantil e maternidade, me siga no Instagram, @ludiana.moreno. Um abraço e até a próxima!